Pare de dizer sim para tudo na sua vida. Pare de querer lotar a sua agenda. Se você é novo por aqui, eu me chamo Gabriela e estou num desafio 180 dias criando a minha rotina dos sonhos, aonde de segunda a sexta eu compartilho vídeos aqui no canal contando, compartilhando a minha trajetória, conversas reais, muitas das vezes mostrando as falhas, os defeitos, para que você entenda que você não está sozinho nessa jornada chamada vida e que sim, nós temos um propósito em tudo aquilo que nós fazemos. E através desse desafio, dessa rotina, eu estou aqui literalmente para me desenvolver, para me tornar a mulher que eu sempre sonhei a ser. E eu sei que você tem sonhos e objetivos, e aqui a gente conversa muito sobre isso. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 26 hábitos que você precisa ter em 2026. Eu sei que talvez seja um tema muito genérico, aonde principalmente agora no começo do ano muitas pessoas falam sobre, mas eu quero trazer algo aqui mais aprofundado, literalmente para o lado do nosso desenvolvimento pessoal, para o lado onde a gente precisa literalmente colocar esses hábitos na nossa vida para que haja um crescimento, para que haja um desenvolvimento. É literalmente uma transformação de mente, onde literalmente a gente começa a mudar a forma como a gente pensa, a forma como a gente vê as coisas, para que a gente possa literalmente alcançar os nossos hábitos e alcançar os nossos objetivos. E o primeiro os hábitos eu vou falar relacionado à nossa mente, que a nossa mente é uma das coisas mais poderosas que existe no nosso corpo, né? Porque muitas das vezes é da mente que procede talvez um desânimo, da mente que procede uma procrastinação, da mente aonde vem pensamentos que não agradam a Deus e não agrada literalmente aquilo que nós queremos nos tornar e queremos ser como seres humanos. Porque muitas das vezes, através da mente, a gente coloca coisas na nossa vida que não é uma verdade, sabe? E é uma das coisas que eu sempre falo. A gente não tem culpa do que falam ao nosso respeito ou do que as pessoas fazem ao nosso respeito, mas a gente tem culpa se a gente carrega aquilo. Então é na nossa mente que a gente precisa literalmente limpar, sabe? E a primeira coisa, literalmente na nossa mente, a gente tem que parar de se xingar pessoalmente. Como assim, Gabriela? Então, é literalmente esses pensamentos que vêm pra gente. Eu não consigo, não sou capaz, não tenho estrutura para isso, ou eu não tenho capacidade para isso, que a gente tem que parar. Sabe esses pensamentos literalmente negativos que vêm? E talvez, que nem eu falei para você, isso não é um assunto genérico que eu quero que você apenas escuta esse vídeo e fala assim, nossa, eu preciso fazer isso na minha vida. Eu preciso que você coloque na sua mente que você precisa colocar isso em prática todos os dias. Não é do dia para noite, não é você assistindo esse vídeo e desligando que você já vai mudar, mas é um hábito que você precisa ter todos os dias. Deus vai nos ensinar que a gente primeiro precisa vigiar. Então, antes da gente literalmente entrar por um outro contexto, a gente precisa primeiro vigiar. Então, todos os dias na nossa vida, eu sempre falo que terminou o dia, a gente precisa ter uma análise do que a gente fez, qual foi os meus pensamentos. Então, pega isso como literalmente hábito na sua vida. Pare de se xingar. A segunda coisa, não durma com o celular nas mãos. Sério, essa dopamina fácil que a gente tem através das telas, pare com isso. E isso a longo prazo vai te destruir como pessoa, sabe? Então a gente literalmente precisa parar. Eu sei que o celular tá aí, as telas estão aí, para literalmente também agregar na nossa vida, mas a gente tem que aprender de fato a usar as telas. Então, assim, talvez hoje você não sinta o mal que isso está te fazendo, mas a longo prazo isso vai trazer um mal muito grande para a sua vida. Terceira coisa, começa também os dias sem as redes sociais. Então, literalmente é um hábito que você precisa ter. Você precisa esperar literalmente o seu corpo acordar. Sabe, você acordar, levantar, lavar o rosto. Eu tomo 500 ml de água todos os dias, tem um benefício magnífico você tomar 500 ml de águas em jejum. Então, assim, espera o seu corpo acordar, sabe? Tem ali uma hora e meia e não pegue no celular. Talvez hoje você não vê os malefícios que isso está te trazendo,
mas a longo prazo, você vai se arrepender de não ter colocado isso como um hábito na sua vida hoje. E a quarta coisa, escrever o que sente antes de decidir. Isso aqui é um ponto muito importante. Então, isso pode entrar também no âmbito até mesmo de compra, sabe? Quando você compra impulsivamente e você precisa literalmente parar para pensar: será que eu preciso? Será que literalmente é uma compra impulsiva ou realmente eu estou precisando disso? Espere, espere 72 horas, sabe? Se você está com desejo de comprar alguma coisa, espere 72 horas e analisa. Se aquele desejo passar e você analisar que você realmente não precisa daquele item, não compra. Então, relacionado a isso, escreve o que sente. Seja transparente com o que sente. Às vezes, pode ser coisa simples a gente começar a pegar como hábito, né? Eu terminei de ler o livro Essencialismo hoje e ele fala muito sobre isso, sobre a gente ser essencial, que a gente dê importância para aquilo que é essencial para as nossas vidas. Eu sei que, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sei que as suas amigas é importante para você, mas talvez no dia que elas falou assim, ah, vamos sair agora, não sei o quê, e talvez você tinha alguma coisa importante que é essencial para você, que é inegociável para você fazer. E talvez você não queira dizer não para elas, mas é necessário. Por quê? Porque naquele dia, naquele horário, você já tinha algo definido, você já tinha algo para você fazer. E você marca um outro horário, você marca um outro dia que não vai atrapalhar literalmente aquilo que é os seus objetivos. Então a gente precisa colocar esses hábitos, aprender a dizer para nossa mente que a gente sabe também a dizer não para aquilo que vai atrapalhar a nossa disciplina, o nosso hábito daquilo que a gente está construindo. E a quinta coisa, fazer pausas sem culpas. Por exemplo, no começo de semana, a gente sempre começa naquele gás, né? E vai chegando no final de semana, a gente vai diminuindo o ritmo. Então, pega um dia, numa quarta-feira, numa quinta, faça uma pausa, entende? Marca com você mesmo. Não precisa ser com alguém, mas se você quiser ir com alguém, tudo bem. Mas faça com você mesma. Ah, eu vou no cinema hoje. Vai no cinema, faz uma pausa sem culpa. Que eu, o que quer dizer essa pausa sem culpa? Porque muitas das vezes a gente quer sempre produzir, a gente quer sempre resultados. E às vezes a gente não para literalmente apreciar aquilo que a gente já tem, para apreciar a nossa volta, para apreciar as coisas que já estão acontecendo, sabe? Por exemplo, eu corro todo dia de manhã e todos os dias Deus me presenteia com um sol maravilhoso. E hoje eu até gravei um take para um vídeo de vlog que eu vou postar nas redes sociais. Eu falei, cara, como que eu sou abençoada? Eu tava saindo de casa com a bike nesse take. Eu falei, mano, como eu sou abençoada. Olha esse céu. Olha, entendeu? Olha a vida que Deus já nos proporciona. Então, pausa, sem culpa. Olha a sua volta, seja grato, entende? Sexta coisa, aceitar dias improdutivos sem desistir. Isso é difícil para os nossos dias. Como eu acabei de falar, a gente quer produzir resultado a todo tempo. Se a gente é criador de conteúdo, a gente quer muitos números a todo momento. Cada vídeo que a gente posta, a gente quer números. Então, a gente precisa começar literalmente a aceitar que tá tudo bem se um dia não foi como a gente gostaria, que tá tudo bem se aconteceu alguma coisa, um imprevisto. Então a gente precisa ser mais, a gente precisa ter esse autocuidado, sabe, com a nossa mente, com tudo aquilo que a gente vai alimentando aqui dentro. Então você precisa tomar cuidado com as coisas que você diz para você mesmo. E agora a gente vai entrar para o âmbito do corpo, né? Então, primeiro hábito que você precisa literalmente e é uma coisa assim, inegociável. Esses hábitos que eu estou dizendo para vocês é literalmente isso, é inegociável. Por quê? Porque são micro tarefas, micro atividades que vão levar você no crescimento, você no desenvolvimento. Então, o primeiro é movimento o corpinho todos os dias, nem que seja 20 minutos. Gabi, eu tenho 20 minutos para fazer um alongamento. Gabi, eu tenho 20 minutos para fazer uma caminhada. Faça, mas se movimente todos os dias. Faça alguma coisa pelo seu corpo. Isso também literalmente vai ajudar na sua mente. Por quê? Porque todas as vezes que a gente se desafia mais, eu tô vendo isso muito na corrida. Eu
me inscrevi em uma prova agora para dia 1º de março e eu tô treinando todos os dias. E quando a gente se desafia, a gente literalmente começa a fortalecer a nossa mente. Por quê? Porque a gente vai dizendo que eu sou capaz, eu consigo, e mesmo que aquele dia um treino não seja muito legal, a gente volta falando, nossa, eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar naquilo, mas também o treino que vai, aquele que a gente consegue gabaritar, a gente fala, nossa, a autoestima já sobe. Então, isso também vai ajudar em muitas outras áreas da sua vida, você se movimentar, você se desafiar. Segunda coisa, que na verdade é a oitava, mas, né, no contexto todo do corpo, é beba água antes de você tomar café da manhã, antes de você tomar o seu café, tem gente que gosta de café preto, né? Então, como eu disse já no começo, antes de você, logo que você acorda, toma 500 ml de água. Tem muitos benefícios você tomar 500 ml de água assim que você acorda. Então, você vai estar literalmente acordando o seu corpo, tá? Dentro da área do corpo também, comer com presença. E o que que é isso? Você tá aqui com o prato e tá aqui, ó. Você tá comendo com presença? Não. Você deixa isso aqui e come. Entende? Isso vai ajudar na sua saciedade, né? Se principalmente você tá no processo de emagrecimento, você mastiga mais vezes. Porque muitas vezes a gente come rápido e você fala, nossa, eu não comi nada, quero comer mais. E não, aquilo que você comeu é o suficiente, só que você não parou para prestar atenção no que você tá fazendo. Se você trabalha, para 40 minutos, dá uma volta, come, entendeu? Isso você vai voltar para o seu trabalho no período da tarde mais motivado. Então você precisa ser presente naquilo que você faz. Entende? Você precisa colocar esse hábito hoje, agora, na sua vida. 10º hábito e o quarto dentro da área do corpo. Você precisa respeitar os sinais de cansaço. Difícil nos dias de hoje, né? Porque, como eu disse, a gente quer estar sempre produzindo, a gente quer estar sempre fazendo algo. E aqui, você tem dormido 8 horas por dia? Pelo menos 7 horas por dia? Você tem cuidado, literalmente? Descanso também é crescimento. Coloca isso na sua mente. Descanso também é crescimento. Então, a gente precisa colocar isso em mente, que a gente tem que descansar, a gente tem que ter esses momentos de descanso na nossa rotina, no nosso dia, entende? Isso é necessário também para o nosso crescimento. Criar uma rotina possível de treino, né? Então, a gente já falou do movimento, a gente se movimentar, fazer algo para o nosso corpo. Então, e conforme você vai colocando esse hábito, você vai literalmente treinando. E quando você entra para a área do esporte, você não quer sair mais. Então você se encontra ali num esporte que você gosta de fazer e você faz, né? Então coloca isso como meta para sua vida, que você é uma coisa inegociável, você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Dormir melhor, não só dormir mais. Então, é dormir o suficiente. Exatamente isso. Ah, 7 horas, vou estabelecer 7 horas de sono para mim todos os dias, é 7 horas. 8 horas de sono para mim, então faça. Você vai ver que a sua produtividade, né, tudo vai melhorar. A sua mente vai melhorar, o seu desempenho vai melhorar, a sua memória vai melhorar, então você vai literalmente se desenvolvendo cada vez mais. E são coisas que o nosso corpo precisa, são coisas que a gente precisa como ser humano. Agora, na área de rotina e disciplina. Ah, eu amo a gente falar sobre isso, meu Deus do céu. Planejar a semana no domingo. Então, você tira ali 1 hora, não precisa meia hora, para você literalmente planejar a sua semana. Porque você precisa ter disciplina. Você precisa levar a sério tudo aquilo que você faz. É uma das coisas que eu tenho sempre falado aqui. Você precisa colocar no seu dia a dia os seus microtarefas, as suas microatividades, que é inegociável para que você alcance seus objetivos. São pequenas coisas diariamente que vai fazer você alcançar o seu objetivo. Então você precisa se planejar, você precisa olhar e falar não. Que nem eu falei, eu dei o exemplo lá das amigas. Ah, minha agenda tá assim essa semana, eu tenho só o horário de almoço pra gente sair. Por quê? Porque você já tem coisas que é inegociável para você alcançar os seus objetivos, para você não se tornar uma pessoa frustrada.
entende? E talvez a sua frustração tá exatamente isso. Nesse lugar onde você não se planeja e você não faz, não cumpre aquilo que tem que ser feito. E dentro da rotina você vai estabelecer ali o que é difícil. Então faça o que é difícil primeiro, coloca isso como prioridade, para que depois as coisas que é mais leve fica mais para o final do dia, né? Então ali no começo que você acordou, já tá, né, com a mente mais descansada, você faz o que é mais difícil. Isso daqui que eu vou falar agora é muito importante e eu amo, porque eu vivo isso na prática, eu sei o quanto isso é importante. E principalmente eu que estou nesse desafio, criando a minha rotina dos sonhos, eu sei o quanto isso é importante. Cria horário para os seus hábitos. Crie horário para os seus hábitos. Seja cirúrgica naquilo que você faz. Por exemplo, 6 horas eu acordo, 6h05 eu me troco e coloco roupa de treino. 6h10 eu vou para a cozinha tomar minhas 500 ml de água. 6h20 eu tô saindo para treinar, até 6h30 no máximo. Então a gente faz alguma coisa ali. Então, seja cirúrgica. Ah, eu voltei do treino 7h30. Vou tomar mais 500 ml de água. Hoje eu vou fazer meu café da manhã. Ou vou tomar um banho. Vou voltar, vou fazer 1 hora de devocional. Seja cirúrgica, coloque horário, estabeleça e faça. Você vai ver o quanto isso vai mudar a sua vida. Entende? Faça de acordo com a sua rotina daquilo que está disponível para você. Eu estou te dando um exemplo, porque a rotina de todo mundo não é igual. Então, tem prioridades, você tem horário para você trabalhar, você tem horário, enfim. Então, estabeleça. Todos nós temos 24 horas. As 24 horas não é igual para todo mundo, mas nós temos ela disponível para que a gente possa trabalhar. Não é o horário, né, que trabalha a nosso favor, é a gente que trabalha a favor do horário, é a gente que faz o horário, entende? Outra questão na área de rotina e hábitos. Sabe aqueles dias ruins? Principalmente mulheres que têm menstruação, que têm TPM, são dias ruins, são dias péssimos, eu entendo vocês. Então, literalmente tenha coisas, sabe aquelas coisas inegociáveis? Também faça nos dias ruins. Por quê? Porque talvez você não vá se frustrar tanto. Talvez você não vá se colocar tanto no lugar de que você não vale nada nesses dias ruins, mas que você fez alguma coisa. Então, é literalmente você colocar esses hábitos também para os dias ruins, você fazer eles para que literalmente o crescimento continua, né? Isso daqui agora é ouro. O que eu vou falar agora é ouro. Diminui as desculpas e permaneça na constância. Eu postei hoje nos stories do meu Instagram a minha planilha da semana passada. E eu pintei o que eu consegui fazer de verde e o que eu não tinha conseguido fazer de vermelho. E aí eu postei literalmente isso. Porque muitas das vezes o nosso cérebro, a nossa mente, olha só para aquela parte que tá vermelha e nos condena. Meu Deus do céu! E talvez você vai olhar para aquilo e falar, nossa, eu não consigo fazer nada na minha vida. Mas e aquela outra parte que tá verde? Você entende que a gente começou falando sobre mente, a gente precisa trabalhar a nossa mente em tudo aquilo que a gente faz? Então a gente precisa aprender a olhar as coisas, as situações de uma forma diferente? E talvez seja isso que está travando você para você alcançar os seus sonhos e objetivos, para você literalmente permanecer na constância. Talvez seja você mesma que esteja impedindo você de crescer, porque você está literalmente colocando na sua mente, colocando no seu cérebro somente aquelas emoções ruins. Então a gente precisa olhar as coisas com um olhar diferente, com um olhar mais clínico, mais cirúrgico, literalmente para as coisas boas que estão acontecendo, que você já está conseguindo fazer. Esse daqui é um dos meus queridos, que eu vou falar agora, que é o 18. Recalcule a rota quantas vezes for necessário. Por exemplo, você tem um sonho, um objetivo e um hábito que você quer alcançar. E você quer manter aquele hábito todos os dias na sua vida. Mas, se você soubesse como que é o processo, você já estaria lá e você já estaria vivendo. E se você está no processo, é porque você está aprendendo. Presta muito bem atenção nisso. Se você está no processo, se você ainda não está vivendo se você está no processo e ainda não está vivendo a concretização
do objetivo em si, então você está no processo, aprendendo. Então, se você tem aprendendo, você pode, quantas vezes for necessário, recalcular a rota, porque você não sabe o que é certo a ser feito. Você está aprendendo. Então, não tenha medo de recalcular a rota. Eu acho muito interessante uma coisa, por exemplo, se você está usando GPS para você ir em um lugar onde você não conhece. E aí ele fala, vira à direita a 200 metros. E acontece alguma coisa que você não vira à direita. O que que ele fala para você? Recalculando rota. Ele culpa você? O GPS culpa você? Ele fala assim, não sabe nem o que é 200 metros de direita? Ele fala isso para você? Não. Ele fala recalculando rota. Ele recalcula a rota e dá uma rota nova diferente para você em segundos. E talvez você precisa literalmente virar essa chavinha. Quando você erra, você não tem que se culpar. Você não tem que olhar e falar assim, se xingar por isso. Lembra do primeiro item? Se xingar por isso. Você deve recalcular a rota. E isso vai acontecer muitas vezes na sua vida. Eu tô no primeiro mês do meu desafio e eu já recalculei a rota várias vezes. Eu já mudei a minha rotina várias vezes, porque conforme o tempo foi passando, eu fui vendo como que eu funciono, como que funciona a minha rotina para que ela seja literalmente produtiva. Agora é da área emocional e relações. Então a gente vai para o 19, parar de se comparar. A grama do vizinho é mais verde, mas porque a forma que ele rega, a forma que ele faz é diferente da sua. A sua grama pode ser amarela. E tem algum problema a grama ser amarela? Não, entendeu? Eu cortei a grama daqui de casa. Ela tá naquele aspecto seco, amarelo, mas eu cortei, eu tô cuidando dela. Ela não deixa de ser melhor daqui do vizinho que já cresceu um pouquinho e tá mais verde. Então pare de se comparar. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua jornada. Valorize a sua, olhe para a sua e conquiste a sua. Pare de se comparar, entendeu? Pare. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Entende? Você se comparar, você está perdendo tempo onde você poderia estar colocando a sua energia nas coisas que você tem para fazer. Colocar limites sem se explicar demais. Lembra, a gente não precisa dizer sim para tudo. A gente tem que aprender a dizer não. Se coisas que vão tirar você do foco, se coisas que vão tirar você da sua disciplina, coisas que vão tirar da sua rotina, é não. Entende? Então lembra das coisas que é inegociáveis para você e aprenda a dizer não sem justificar. Porque na verdade a justificativa é você mesma, é o valor que você está colocando nas coisas que você faz, nas coisas que é o seu futuro, que é a sua vida. E se afaste daquilo que drena a sua energia. Então é exatamente isso, aquilo que está linkado ao que eu disse agora. Então tudo aquilo que você vê que suga a sua energia, que você vai para aquele ambiente, parece que você volta carregado, sabe? Não vá. Então é literalmente isso. Começa a aprender a dizer não e a não estar em ambientes que não te façam bem. Pedir ajuda quando é preciso. É difícil, né, menina? Eu digo por mim mesma, é difícil para mim, pelo menos. Tem pessoas que eu vejo que não têm dificuldade em pedir ajuda, mas para mim é uma das coisas muito difíceis pedir ajuda. É como se fosse uma fraqueza. Na verdade, não é como se fosse uma fraqueza. É um gatilho muito grande na minha vida. Eu falo por mim. Porque muitas das vezes, quantas vezes você chegar na sua família e você falar o que você sente, você ser apedrejado. Então, para mim ainda isso é muito difícil, eu pedir ajuda, falar o que sinto por conta disso do medo, literalmente, do julgamento. Mas a gente precisa aprender a pedir ajuda para as pessoas certas, né? Tenha uma pessoa que você consiga conversar, que você consiga desabafar. Tenha uma intercessora por você. Eu tenho a tia Rosália, que eu tenho muitos ciúmes dela, então eu nem gosto muito de falar nela, porque ela é só minha. Mas ela é perfeita. Eu tenho 26 anos, eu acho que eu convivo com ela há 20 anos. E ela é intercessora, ela sempre me ouviu. Então, assim,
saiba literalmente para as pessoas certas, para quem você vai desabafar, mas peça ajuda, aprenda isso, que é muito importante você viver em comunidade. Isso daqui a gente precisa aprender demais, celebrar as pequenas conquistas. Então, tenta fazer literalmente isso todos os dias. Sabe, naquela hora do dia que você vai tirar para você olhar como que foi o seu dia, e seja grato por tudo que você fez. Sabe? Começa literalmente a valorizar as pequenas coisas. O sol, o céu que tá bonito, o pássaro. Começa a olhar. E talvez você começando a ter essa nova visão sobre as coisas, você começa literalmente a ver o detalhe de Deus em tudo, sabe? E Deus está nos detalhes. Às vezes a gente gostaria que Deus falasse conosco, mas Ele fala a todo momento. E às vezes a gente que não dá ouvido. Porque muitas das vezes a gente quer algo muito grandioso, tipo, ai, Deus faz um holofote com letreiro colorido, com letras de LED. Mas Deus está nas pequenas coisas do dia, é na sua manhã, é no seu café da manhã. Então, aquela questão que você precisa literalmente viver o momento presente de que você, do que está acontecendo à sua volta, comece a analisar e seja grato. Agora, na área de propósito e vida, né? Que é o que nos move, o que nos gera, fazer escolhas alinhadas com o que você quer ser. Isso aqui, gente, sério, porque muitas das vezes a gente tá na roda de hamster, rodando, 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 porque a gente não faz o que está alinhado com aquilo que nós somos. Porque nós olhamos a vida do outro, se comparamos e queremos fazer aquilo que o outro faz. Tipo assim, fulano abriu um negócio e deu certo, vou abrir também igual. Porque se dele deu certo, o meu vai dar. E talvez não dê. Não é porque você é ruim ou você é incompetente, porque você não está dentro do propósito daquilo que é para você ser. E é uma das coisas que eu sempre tenho entendido em Deus é o seguinte: se você está numa área da sua vida que você não está crescendo, prosperando, se desenvolvendo, você está no lugar errado e sendo a pessoa certa. Como assim, Gabriela? Porque Deus nos deu literalmente uma vida abundante, próspera, uma vida feliz, uma vida cheia de graça. Através da sua morte na cruz, nós recebemos a graça dele, a abundante graça todos os dias. Eu sei que tem momentos ruins, tem provas, tem lutas, tem, mas ele prometeu o Espírito Santo para que pudesse nos trazer consolo e alegria. Então, se você não está prosperando na sua vida, pare para refletir. Eu sou a pessoa certa. Por que você é a pessoa certa? Porque você é filha de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, então você é a pessoa certa. Você não está aqui nessa terra por um acaso, ou porque você caiu lá e falou, tô aqui, por um acaso, aconteceu. Não, você tem um propósito para ser feito. E esse propósito, sim, é de coisas boas, é de felicidade, é de prosperar. Então, se você não está prosperando, pare e reflita. Eu sou a pessoa certa no lugar errado. Eu preciso recalcular a rota e ir para onde eu vou prosperar, ir para onde eu vou crescer, e para onde uma terra vai ser fértil e haverá muitos frutos. Há muito azeite que será colocado dentro da botija. Então, pare para pensar sobre isso e reflita nisso hoje. Consumir menos e viver mais. Aquela questão que eu tenho falado durante o vídeo sobre que a gente quer gerar muitos resultados. Será que a gente está sobrevivendo ou vivendo? Pare para pensar sobre isso. Será que quando você está com seus filhos, você está com seus filhos ou você está com a mente em outro lugar? Será que quando você está com seu esposo, você está literalmente vivendo aquele momento, sentindo o sentimento que é estar ali? Ou você está por aí? Pare e pense sobre isso. Continuar mesmo sem motivação. Tem dias que não é a motivação, é a disciplina. E é a disciplina que te leva a ter resultados. Simples, cirúrgico, reto, direto. Então, esses foram os 26 hábitos que você precisa colocar em prática na sua vida. Mas não é aqueles 26 hábitos aleatórios, aqueles 26 hábitos que vão ficar voando por aí. São 26 hábitos que você precisa literalmente, que nem eu falei, de modo cirúrgico, de modo eficaz, de modo palpável, para que você consiga alcançar os seus objetivos. Num próximo vídeo eu vou trazer literalmente para vocês aqui destrinchado
como que você se torna um sonho, um objetivo em microtarefas e microatividades que você consiga colocar isso todos os dias, que são os hábitos que você precisa literalmente estabelecer coisas inegociáveis e não deixar de fazer nem um dia sequer. Então, pega esses 26 hábitos, eu espero que você tenha anotado todos eles. Então, anote e literalmente tenha uma reunião com você e fala: vou colocar isso em ação. Porque é isso que vai fazer eu crescer, prosperar, se desenvolver, é isso que vai me moldar para que eu seja uma pessoa melhor. E que Deus te abençoe grandemente. E que literalmente que o Espírito Santo esteja a cada momento do seu dia, a cada momento da sua vida, para que possa fazer você crescer e mudar a sua mentalidade, porque é ela que provém muita coisa, que pode nos levar a crescer, mas também que pode nos levar para um buraco, né? Então, já compartilha esse vídeo com alguém. Se você ainda não é inscrito neste canal, você se inscreva, você ativa as notificações, porque eu estou sempre trazendo conteúdos que agregam na sua vida e que te vai fazer crescer. Se você literalmente parar e colocar a mão na consciência, senão eu vou aí te dar uns tapa, você vai ver que eu não tô aqui para jogar as coisas, eu tô literalmente aqui de forma cirúrgica, para que você possa crescer, evoluir, se desenvolver, sair da procrastinação, sair desse modo de vitimismo, literalmente ser protagonista da sua história. Então já se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com alguém e eu te espero no próximo vídeo.